Ora viva, estamos numa edição especial da nossa segunda temporada do nosso canal Agricultura para Todos. Hoje temos como um tema importantíssimo, porque no nosso vídeos passados destacávamos bastante em relação à produção de estufas, mas hoje voltamos, estamos fora de estufa e queremos saber que tipo de sementes podemos usar nessa nossa produção. Para já, hoje, o nosso tema é importantíssimo e vamos destacar sobre tipos de sementes. Bem, podem se perguntar agora quantos tipos de sementes existem? Existem dois tipos de sementes, desde quais existem sementes híbridos, existem OPVs. Qual é a diferença que existe entre sementes híbridos ou OPVs? A diferença é o seguinte: as sementes híbridas são aqueles em que aparece com um cruzamento de duas variedades formando uma e única resistente a pragas, doenças e muito mais. Enquanto OPV, a palavra OPV está em língua inglesa. Em português seria VPA. O que significa? VPA significa variedade de polinização aberta. São elas que te passam também pelos campos de produção de semente, mas elas não vêm do cruzamento de duas ou mais variedades formando uma tão resistente. E a outra pergunta que pode neste momento sair é a seguinte: qual é a vantagem de produzir em sementes híbridos e qual é a desvantagem de produzir sementes OPVs? E a maioria das vezes, tendo em conta que o nosso país ou o nosso continente africano passa em grandes situações de mudanças climáticas, aconselha-se bastante produção de sementes híbridos, porque são elas resistentes a grandes temperaturas, né? Resistente a secas, resistente a grandes doenças, resistente também a pragas. Então, é por isso que aconselha-se com muita veemência com que os grandes produtores recorram para com que encontre a solução em sementes híbridas. E outra pergunta que pode nos sair é a seguinte: onde podemos encontrar essas sementes híbridas? E quais são os fornecedores em que podem nos dar essa semente híbrida? Existem muitos fornecedores a nível do nosso país. E eu vou-vos dar agora um dos fornecedores em que podem encontrar isto. Encontram nas lojas aqui, é possível que dentre elas, das sementes híbridas, podem encontrar dos fornecedores. Starcase é um dos fornecedores de sementes híbridas e podem encontrar em Seedco, podem encontrar em Lusocene, podem encontrar em Hortseed, podem encontrar ainda mais em Syngenta. Então são as que fornecem aos nossos mercados moçambicanos as sementes híbridas. As vantagens, como já foram ilustradas, são aquelas em que nos protegem, em que ajuda aos produtores durante a infestação, né, nas pragas e assim como certas doenças. E quando falamos da OPV, são sementes, falamos que são de polinização aberta. O que significa? São as sementes que são lançadas em campos abertos, mas sim campo de produção de sementes. Então elas são diferentes das sementes híbridas. Por quê? Porque as OPVs não têm tanta resistência a pragas, não têm tantas resistências e algumas doenças, e assim como condições climáticas em que o nosso país proporciona. Então, nisto, as OPVs também podemos produzir e termos um certo rendimento. E ainda vou recorrer um pouco para as sementes híbridas, para vos darem enfoque. As vantagens é produtividade, é capacidade dessas sementes resistirem às pragas, de resistirem às doenças. Produtividade. As sementes híbridas, elas são sementes em que o seu rendimento é elevado. Existe precocidade dessas sementes. São sementes em que, após a sua produção, após a sementeira, o seu ciclo de vida é um ciclo muito curto. A sua época de colheita é uma época muito reduzida, a partir desde o período da sementeira até a colheita. Então, dentre elas, embora de ser umas sementes em que o seu ciclo é reduzido,
elas também trazem como vantagens as sementes em que dão muitas resistências em infestação. Para já, falamos de rendimentos. As OPVs também trazem rendimento. As OPV também trazem a confiança de produção, mas não tão elevada como as sementes híbridas. Voltamos para trás. Vamos entender. Isto queremos mais elucidar aos nossos produtores, aos nossos grandes técnicos. Agora vamos para um avanço de uma certa produção agrícola. E se vamos para um avanço de uma certa produção agrícola, isso também somos obrigados a recorrermos a algumas técnicas apropriadas desta produção agrícola para termos a visibilidade durante a nossa produção, para termos o nosso rendimento esperado durante a nossa produção. E pode nos levantar ainda a pergunta, será que existem apenas vantagens em sementes híbridas? Não. Também existem desvantagens. Sempre as sementes híbridas são sementes mais caras do mercado. Né? São as sementes mais caras do mercado, são as sementes em que precisas maior mão de obra, maior atenção, para que não se perca nenhuma semente, porque é importante ao nosso capital financeiro, é importante porque esta semente nos garante melhor e boa produtividade. Enquanto as OPVs também nos traz algumas vantagens. E para aqueles que, em questão do nível financeiro baixo, ele também apresenta aos nossos mercados o valor baixo. O que significa? É possível encontrar a semente OPV de couve tronchuda a 70 meticais, a 80 meticais. É possível encontrar a cebola com a variedade, pode ser Red Creole ou Texan Grano, em preços mais baixos ao nosso mercado, a 80 meticais e a 84 meticais. Isto varia. Como já havia dito, vos recomendado que existem melhores fornecedores dessas sementes híbridas. E para já, aconselhamos aos produtores, aos que são amantes em produção agrícola, e ainda demos a menção ao longo dos nossos vídeos passados de que a produção agrícola é a base do desenvolvimento de um certo país. País sem agricultura é um país, automaticamente dizia, país sem agricultura é país falido, país com agricultura é um país desenvolvido. Falamos ainda nos nossos vídeos passados, vamos comparando entre a Ucrânia. A Ucrânia é um dos países produtor de trigo. Ele fornece a alguns países africanos, assim como países europeus. Então, nós vamos estar engajados nesta agricultura. Estarmos engajados na agricultura é sabermos que tipo de semente vou lançar, ou pretendo lançar. Estarmos engajados na agricultura é sabermos qual é a finalidade desta agricultura que eu faço. Existem pessoas que produzem para uma renda familiar, existem as outras também que produzem para importação dessa sua produção. Então, nisto, para o vídeo de hoje, temos e trazemos o destaque do nosso vídeo, a diferença entre sementes híbridas e OPVs, que dentre elas existem as sementes que trazem as vantagens que ajudam bastante aos produtores, ajudam bastante aqueles que produzem apenas só para renda familiar. Para hoje é tudo e prometemos nos outros vídeos trazermos mais conhecimento relacionado com a agricultura, trazermos mais menções para com que o nosso amigo internauta fique ligado, fique atualizado e comece a criar o seu mini projeto nessa educação básica, educação social que fornecemos no âmbito de produção agrícola na base do nosso canal Agricultura para Todos. Convidamos que se inscrevam no nosso canal. Este canal vai vos proporcionar melhor conhecimento, melhor aprendizagem relacionado à agricultura para todos. Para já, aquele abraço, passe bem e bom trabalho. Tchau!